E aí pessoal, no fim de novembro de 2021, a OMS informou ao mundo que uma nova variante do SARS-CoV-2, chamada de Omicron, havia surgido na África do Sul. Por causa da quantidade de mutações desse coronavírus, todos os países ficaram atentos e preocupados com a possibilidade dele se espalhar, o que de fato acabou acontecendo em todos os lugares. Mas o que permitiu que a Omicron se espalhasse? A variante Delta foi superada tão fácil assim? E a vacinação não ajudou a conter a Omicron? Fiquem de boas, que nesse vídeo vamos ver 3 coisas que explicam como a variante Omicron conseguiu se espalhar tão rápido. Cheguem mais! Olá, cientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e hoje vamos ver 3 gráficos que vão nos ajudar a entender como a Omicron conseguiu superar a variante Delta, que já era a dominante em todo o mundo antes. Mas agora ajudem o Unisciência a ser dominante. Então já curtam o vídeo e compartilhem com todos os contatos de vocês. Também nos sigam no Instagram e Twitter para não perder todo o conteúdo que trazemos aqui toda semana. Valeu mesmo! Em vídeos anteriores, vimos as características da Omicron em comparação a outras variantes, e a importância que a terceira dose da vacina tem para nos proteger contra ela. Mas agora, antes de ver os 3 gráficos que explicam a dominância da variante Omicron, vamos dar uma olhada no perfil de disseminação das variantes do SARS-CoV-2 em alguns países do mundo. Aqui, pegamos os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Brasil como exemplo. É possível observar que mais para o início da pandemia, a variante Alpha era dominante em praticamente todos os países, enquanto no Brasil, assim como em boa parte da América do Sul, a variante Gama é que era dominante. Mas isso mudou por volta de maio de 2021, quando a variante Delta, que se originou na Índia, começou a se espalhar. E como pudemos perceber, ela predominou em simplesmente todos os países, o que já foi bem impressionante. Mas algo ainda mais impressionante aconteceu em torno de 6 meses depois. A variante Omicron, que foi anunciada no fim de novembro de 2021, demorou menos de 1 mês para se espalhar por praticamente todo o mundo, superando a Delta de modo relativamente fácil. E foi justamente essa dominância total da Omicron que incentivou pesquisas para entender melhor a diferença na transmissão dela em relação à Delta. E para compreender isso, um estudo feito no Reino Unido analisou mais de 51 mil pessoas que tiveram infecções pela variante Omicron ou Delta. Nessa mesma pesquisa, também foram monitoradas mais de 150 mil outras pessoas que tiveram contato com esses infectados. Então, a partir desse estudo, podemos responder a primeira pergunta desse vídeo, sobre como é o perfil da transmissão da Omicron. Nesse primeiro gráfico, vamos ver o percentual de pessoas que foram infectadas ao terem contatos em casa e fora de casa com pessoas já infectadas. Aqui, tanto vacinados quanto não vacinados foram incluídos. E vemos que a variante Delta foi transmitida para cerca de 11% dos contatos próximos, que viviam na mesma casa que os infectados, sendo que esse valor foi de 16% para a Omicron. Isso resulta em um aumento de quase 50% na transmissão para contatos próximos de uma variante para outra. Já para contatos não próximos, que se encontraram casualmente com as pessoas infectadas, cerca de 4% foram infectados com a variante Delta. E para a Omicron, esse valor foi de 8%, o que significa um aumento de 100% na transmissão. Basicamente, a conclusão é que a Omicron precisa de menos encontros e menos tempo para ser transmitida nessas ocasiões. Agora, no segundo gráfico desse vídeo, vamos responder a pergunta sobre qual é o nível de transmissão para os contatos próximos, considerando apenas os que receberam 3 doses da vacina. Nesse caso, podemos ver que a variante Delta foi capaz de infectar 7,5% dos contatos que moravam na mesma casa, enquanto a Omicron infectou cerca de 16%, mais que o dobro. Em comparação com os não vacinados, que tiveram 13% das pessoas infectadas com a Delta e 16% com a Omicron, podemos ver que a terceira dose reduziu consideravelmente a transmissão da Delta. Mas para a Omicron, a chance de uma pessoa exposta a ser infectada parece não ter mudado, mesmo com a vacina. Isso nos leva à terceira e última pergunta. Bom, acabamos de ver que a Omicron é altamente transmissível, mesmo para uma pessoa completamente vacinada. A pergunta agora é se essa variante também é transmissível a partir de uma pessoa que recebeu as 3 doses. Para responder isso, esse gráfico mostra o percentual de transmissão em casa a partir das pessoas infectadas, separando elas em um grupo vacinado com as 3 doses e outro não vacinado. Assim, podemos ver que a variante Delta, transmitida a partir dos vacinados, infecta cerca de 6% dos contatos, enquanto esse número é cerca de 12% a partir dos não vacinados. A variante Omicron também é menos transmitida a partir dos vacinados,
infectando 12,5% dos contatos, em comparação aos 16% a partir de não vacinados. Porém, apesar das 3 doses da vacina diminuírem a taxa de transmissão da Ômicron, a diferença entre vacinados e não vacinados é menor quando comparamos com a variante Delta. Isso ajuda a explicar por que, no momento, vemos um número maior de casos em pessoas vacinadas do que antes. Porém, como já mencionamos, as vacinas continuam tendo um papel indispensável para evitar os casos graves e hospitalizações. E mesmo que a transmissão não seja contida tão bem quanto para outras variantes, ela ainda é reduzida para a Ômicron em pessoas vacinadas. Em resumo, a Ômicron consegue se espalhar mais que a variante Delta, tanto para contatos próximos quanto não próximos. Em relação à taxa de transmissão em casa para pessoas vacinadas, a Ômicron também tem transmissão superior. E o mesmo ocorre para a transmissão a partir dos vacinados, embora nesse caso, a vacinação seja menos efetiva contra a transmissão da Ômicron do que era contra a da Delta. Então galera, pouco tempo depois que a variante Ômicron foi anunciada, ficou evidente que ela se espalhava com muito mais facilidade que qualquer outra variante. Com os dados da pesquisa que vimos aqui, podemos entender melhor o perfil de transmissão dela em comparação à variante Delta, e entender a importância da vacinação, principalmente para reduzir o contágio para pessoas que vivem na mesma casa. Se vocês gostaram dessas informações e querem ficar sempre atualizados sobre ciência, já se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Só assim vocês ajudam a fortalecer o conteúdo científico na internet e a apoiar os cientistas. Também clique nos links da descrição para nos seguir nas nossas redes sociais e acompanhar todas as informações que trazemos de modo simplificado. Agradeço de coração. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.